Está gravando, boa tarde para todo mundo. Vamos começar então. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai começando para dar tempo, né? Então, na quarta-feira passada, a gente está falando sobre a borda autística. Não deu tempo de falar ela toda em 1 hora, porque era uma ambição muito grande. Então, a gente conseguiu falar um pouco sobre o duplo e um pouco sobre o objeto. Temos que finalizar, então, o duplo objeto e as ilhas de competência, né? Então, só lembrando por que a gente está falando sobre a borda autística, naquela tabela das 4 estruturas, a gente falou sobre os mecanismos fundadores das estruturas, né? Recalque, fora-oclusão, desmentido, elisão, nessa altura todo mundo decorou, né? Aí a gente falou, depois dos mecanismos, a gente falou sobre o que retorna dos mecanismos, ou seja, a consequência desses mecanismos, e perceba que, na verdade, é uma coisa muito lógica, né? Se tem um mecanismo que funda, ele tem uma consequência. Depois dessa consequência, ele tem um modo de funcionamento. Percebe? Tem toda uma lógica nisso que a gente está fazendo. Bom, então, qual a consequência do recalque? O retorno do recalcado. O que é o retorno do recalcado? As formações do inconsciente. Afinal, o recalque é lançar para o inconsciente, o retorno do recalcado é o que retorna do inconsciente, ou seja, formações do inconsciente. É tudo muito lógico. No caso das psicoses, o mecanismo fundador é a fora-oclusão. Fora-oclusão significa que não tem, portanto, nada sendo lançado por inconsciente. Por isso, inclusive, a gente fala que na psicose não tem inconsciente ou o inconsciente está a céu aberto, que é a mesma lógica, porque, afinal, o inconsciente tem que ser fechado, né? Se está a céu aberto, é como se ele não houvesse. Então, quais são as consequências daquilo que retorna, daquilo que sequer foi guardado? Que o que retorna aparece como vindo de fora. Tanto que o primeiro conceito do Freud para falar sobre psicose foi o conceito de projeção. Depois que ele elaborou a fora-oclusão, primeiro foi projeção, foi o primeiro ali no texto Neurose e Psicose, antes mesmo do Interpretação dos Sonhos. Então, veja, se não tem um inconsciente, tudo que aparece no caso da psicose não vai aparecer vindo de dentro, ou seja, como formações do sintoma, como formações do inconsciente, como é, por exemplo, o sintoma. Vai aparecer como vindo de fora e que me ameaça, por isso, delírios e alucinações. Deu para perceber a lógica? Então, se o mecanismo fundador é jogar para fora, o que retorna de fora, né? E me ameaça. No caso do desmentido, por outro lado, a gente tem uma perda da realidade parecida com a neurose, só que, no caso do desmentido, antes do conteúdo ser recalcado, ele é negado, ou seja, ele é desmentido. Se o conteúdo ele é desmentido, eu preciso forjar, de algum modo, alguma coisa que tampe o furo, que tampe o buraco. Afinal, quando a mentira é fraca, né, você tem que criar alguma coisa para servir ali de tampão para ninguém me pegar na mentira. Então, negar a castração implica em colocar alguma coisa tampando o furo. Então, o que retorna daquilo que foi desmentido? O objeto fetiche. E o que é o objeto fetiche? Um objeto que eu coloco em cima do objeto castrado para não ter que me haver com a castração. Não é simples? E a elisão? A elisão é o tipo de negação, é o mecanismo fundador do autismo, e o Freud aponta, desde a carta ao Fliess até 1938, eu li para vocês só o trechinho de 1938, que a elisão é a negação mais primitiva, anterior ao recalque, tanto que o Eric Lohan vai falar de forclusão do furo, que seria uma foraclusão anterior mesmo à foraclusão do nome do pai, porque seria um processo mais primitivo, inicial, a recusa anterior mesmo a todos esses acontecimentos. Não à toa, a gente tem características do autismo desde o bebê muito pequeno, desde a primeira infância, porque é a recusa mais inicial de todas. Então, a elisão é, portanto, uma recusa muito inicial, e a consequência dessa recusa muito inicial é a borda, que é sobre o que a gente está falando sobre hoje. Então, na neurose, o retorno simbolicamente um sintoma, na psicose, o delírio,
Na perversão, o que retorna do desmentido é o objeto, fetiche, e o que retorna da elisão no autismo é a borda autística. E é sobre a borda autística que a gente está falando na quarta passada e hoje. Todo mundo se localizou? Mesmo sem a tabela? Veja, eu não coloquei a tabela, só que eu queria que vocês percebessem o quanto, na verdade, é simples. Porque quando vocês estão atendendo, vocês têm que ter essa organização já um tanto quanto guardada, né? Porque a escuta depende um pouco, claro que você não vai atravessar a sua escuta com isso, mas você vai ter que elaborar a partir disso também, né? Você sabe. Bom, e aí em relação a, deixa eu colocar aqui aquela nossa, deixa eu projetar aqui. Então, hoje a gente vai lidar especificamente, o que é isso? Bom, ele me perguntou aqui sobre ajustes, vamos ver se ele vai abrir. Abriu. Então, veja, a gente está tentando entender quais são os elementos que compõem a borda. A gente falou sobre o que é a borda de modo geral e agora a gente está indo para a composição. A borda é composta pelo duplo e enunciação artificial. Por que a gente coloca o duplo e enunciação artificial? Porque essa é a função do duplo. O duplo ele vai falar por mim. Entende? À medida que o duplo fala por mim, eu consigo ir ao mundo. Quer ver um duplo maravilhoso que a gente... E as pessoas ficam assim, mas o fulano no computador, ele parece outra pessoa. Sim, ele parece outra pessoa, porque ele é outra pessoa. No jogo de RPG, ele tem um outro nome, um outro corpo, uma outra voz. Lembram disso? Ou seja, no jogo do RPG... ele se permite conversar durante 4, 5 horas seguidas num daqueles jogos que são enormes. Vocês já assistiram um negócio daquele? São enormes, não acabam nunca. E ele encena, e ele participa, e ele se relaciona porque ele se relaciona a partir do duplo. Ou seja, a partir de um personagem que ocupa o lugar visto por ele e lhe permite sair desresponsabilizado. Significa que isso não tem consequências? É óbvio que tem consequências. Vocês viram, deixa eu colocar a notícia de jornal aqui, de um menino nos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui. Ele se apaixonou por uma inteligência artificial. Vocês viram esse? Sim. Eu vi, sim. Então, ele se apaixonou por uma inteligência artificial e ele acabou se matando. Todo mundo viu essa notícia, então tá todo mundo por dentro dela, né? Então, veja, é sem consequências? Não é sem consequências, tá? E o problema é que, por exemplo, nesse caso específico, existem alguns aplicativos que, de fato, simulam do lado de lá toda uma experiência afetiva, toda uma experiência amorosa, entende? E essa experiência amorosa inclui, vez por outra, que quando você não faz o pagamento, que a sua experiência amorosa termine com você. E para alguém que está completamente endereçado, toda a sua libido, todo o seu afeto, toda a sua existência endereçada àquilo ali, é um peso enorme. Então, este caso é um caso importante para a gente ficar atento, que não é sem consequência esse duplo maciço vindo da internet, tá? Porque se é um duplo da marionete, se é um duplo, sabe os outros exemplos de duplo que a gente deu? Ele não é tão maciço, mas esse da inteligência artificial, esse é um tanto quanto perigoso. Tudo que vem da internet, ele é um tanto maciço, absoluto. Eu ligo, eu desligo, eu carrego no bolso, eu me comunico quando eu quero, eu passo a madrugada toda conversando, ele me atende o tempo todo. Consegue entender como é uma experiência muito, muito potente? Muito mais potente do que as experiências de carne e osso, tá? Porque a experiência de carne e osso, eu mando uma mensagem para você, você está tomando banho e você não vê. Eu tento conversar com você à noite, você está dormindo, entende? Ou seja, é uma experiência que tem alternância. A experiência com a inteligência artificial não tem alternância, 24 horas por dia à sua disposição. Então, é óbvio que é uma experiência muito mais potente, né? E no caso do autismo, isso tem consequências ainda mais devastadoras.
Bom, então, só relembrando, a gente falou, de modo geral, sobre a borda, a gente falou que a borda ela tem uma importância, então, de regular o gozo, uma vez que o gozo não é regulado pelo simbólico, como é na neurose, vocês vão se lembrar disso, na neurose, o gozo ele é regulado pelo simbólico, o que significa que o gozo ele não me afeta diretamente, porque ele é mediado pelas palavras, pelo simbólico, pela linguagem. No caso do autismo, o gozo não é regulado pelo simbólico, o que significa que quando ele, se ele acessasse diretamente, seria um gozo desvairado, desorganizado, que levaria a crises enormes de angústia. A borda surge, então, como uma tentativa de proteger. A borda é importante que ela não seja frágil, vez por outra, ela é frágil, e quando ela é frágil, temos irrupções, né, de crises de angústia. Por outro lado, quando essa borda é espessa demais, a gente tem uma dificuldade maior ainda de acessar esse sujeito. Em que quadros que a gente tem uma borda autística extremamente espessa? Os graus de suporte mais altos. Então, se a gente pensar em termos psiquiátricos, a gente tem grau de suporte 1, 2 e 3, correto? O grau de suporte 1 é um acesso maior à linguagem, um acesso maior à interação social, um acesso maior ao uso do corpo no mundo, a uma posição de suportar melhor a invasão do mundo. O mundo não chega de um modo tão dolorido. No grau de suporte 2, já há um acesso mais restrito à linguagem, então você vai ter uma fala mais ecolálica, uma fala mais mediada por duplo e assim por diante. E um sofrimento maior, uma intolerância maior da invasão do mundo, luz, som, palavras e assim por diante. E o grau de suporte 3? O grau de suporte 3 é o que você tem o maior fechamento. Aí a linguagem já são mais comumente não verbais, não sai nem pela ecolalia e nem por um uso mais técnico do discurso, né? A invasão do mundo é sentida de um modo muito mais dolorido, ou seja, qualquer barulho, qualquer som, qualquer ruído pode causar muito rapidamente uma crise de angústia. Deu para entender a lógica? Então, você tem um certo modo que essa borda funciona mais ou menos e uma certa direção do tratamento, então. A direção do tratamento tem a ver com a possibilidade de que essa borda funcione para ir ao mundo e não para se isolar do mundo, que é o ponto que a gente está. Então, vamos lá. Na quarta-feira passada, a gente falou sobre o duplo, então, só retomando bem para não ficar perdido. O duplo, então, ele se impõe ao autista como uma possibilidade de sair da solidão, e é possível sair da solidão pelo duplo, porque ele é tranquilizante. Por que ele é tranquilizante? Porque foi o sujeito autista que escolheu o duplo. Ele é tranquilizante porque o sujeito autista tem domínio e controle sobre ele, porque é familiar, consegue entender? Então, ele tem todas as condições para ser minimamente tranquilizante. Quem que faz bem esse papel de duplo, esse considerado amigo? Às vezes é um pet, às vezes... Sabe o professor de apoio, às vezes? Por que é difícil trocá-lo de um ano para outro? Ou quando tem aquela rotatividade muito grande do apoio, isso causa uma desordem danada cada vez que troca o apoio. Inclusive, um dos problemas que a gente tem é que o apoio de sala costuma ser frequentemente bolsistas muito mal remunerados, né? E com formação muito ruim, que não suportam muito tempo aquele trabalho. Então, a gente tem uma rotatividade muito grande. Veja, se o sujeito autista ele tem que escolher o duplo, e o duplo, mal ele foi escolhido, já está na hora de trocar ele de novo, porque ele foi embora, esse apoio vai ter pouquíssimo efeito para o que o duplo pode vir a ter de efeito, que é essa abertura social, percebem? Então, esse é um problema dessas trocas muito recorrentes aí do apoio, por exemplo. Bom, seguindo adiante, não que a gente não possa resolver isso, tá? Dando qualificação permanente e melhor remuneração. A gente conseguiria fazer, não é simples de resolver o problema, né? A gente conseguiria fazer um melhor recurso desse apoio. Aqui, inclusive, a gente fez uma parceria agora com o IEL, que é aquele do Senai, Sistema S, para fazer qualificação permanente do apoio, que são os estagiários, né? Só que isso não é para o Brasil todo, a gente vai conseguindo fazer em pequenos lugarzinhos, né? Aqui a gente atende o quê? 22 municípios? Agora pensa, são 5.700 no Brasil? Quantos faltam, então? Né? Isso do Sudeste goiano só.
É muito pouco ainda. Precisa-se ter mais desse trabalho. Então, veja, em relação ao duplo, nenhuma dúvida aí, suponho, os exemplos de duplo, só para vocês se lembrarem, o mais conhecido que vocês já devem ter visto, fazer o uso de um terceiro como ferramenta, pegar sua mão para pegar um copo d'água, lembram disso? Pegar sua mão para abrir uma maçaneta. Então, fazer um terceiro como ferramenta. Outro, falar por procuração. O que é falar por procuração? Falar por aplicativos de celular, mandar mensagens ao invés de conversar diretamente, usar marionetes para falar no lugar, tudo bem? Então, falar por procuração, falar por inteligência artificial tem sido muito utilizado. Outro exemplo de dupla, enunciação morta. O que são essas enunciações mortas? Falar por jargões, sabe quando fica repetindo? Tem um que repete da Peppa, como é que é? Não pode, George, acho que é isso. Tem uma fala do George da Peppa, então toda vez que ele faz uma coisa de errado, ele fala, não pode, George. Ao invés de falar, né, que não pode, não pode, George. Ou seja, repetir jargões, porque não é ele falando que não pode. É o personagem da Peppa Pig. Verborragias, ecolalias, falar nada com nada, sabe? Um discurso que não tem coerência com o acontecimento agora, né? Tá de dia, ele tá falando da noite. Cantar para tudo, cantar musiquinha de comer, musiquinha de dormir, né? Por exemplo. E a enunciação técnica? A enunciação técnica é uma das que normalmente adultos já conseguem utilizar. Autistas adultos utilizam bastante. Conseguir fazer palestras. Por que palestra é uma enunciação técnica? Eu não estou falando a partir exatamente de mim, eu estou falando a partir do que o autor X diz, do que o estudo diz, entende? Eu estou apresentando dados. Então, uma enunciação técnica pode ser palestra, pode ser trabalho. Então, por exemplo, você tem... A Temple diz que no Vale do Silício, cerca de 50% dos funcionários do Vale do Silício estão no espectro, né? São TEA. Ora, então, como é que eles trabalham? Pela via da enunciação técnica. Eles não estão falando de si, eles se relacionam falando de trabalho, termos técnicos, por exemplo. Aprender uma língua estrangeira, uma que fez isso é a Donna Williams, se vocês não leram a autobiografia dela, vale a pena. Então, na casa, os pais falavam inglês e francês e ela resolveu aprender alemão, ou seja, ela vai aprender a língua que nem pai nem mãe falam, uma terceira língua, tudo bem? Espelhamento dos outros, né? Ficar espelhando, inclusive outros podem ser bichos, tá? Às vezes a criança late porque o cachorro late. Espelhamentos, de modo geral. Então, veja, esses são os exemplos que a gente tem de duplos, o que todos eles têm em comum? São modos de enunciação que permitem um certo uso vocal, um certo uso da linguagem, mas sem eu me comprometer, entende? Sem eu, de fato, me expor. Então, eu tenho desenhos animados, pets, personagens de inteligência artificial e de HQ, inclusive no modo de vestir, no modo de falar, no sotaque, tá? Você tem vários aí que o sotaque não é o sotaque do pai e da mãe, é o sotaque do personagem, tá? Lília, e aí a gente passa para os objetos. Renata, uma dúvida. O mutismo seletivo também utiliza o duplo, né? Muitas vezes. Tem alunos, por exemplo, que têm mutismo seletivo, se comunica comigo através do celular. Ele mostra, se escreve, digita e apresenta o celular. Isso também estaria dentro de uma característica autística ou é somente o do mutismo mesmo? Não, isso está dentro também. E veja, o celular é um duplo. O celular, ele também é uma ferramenta em que eu permito um gozo vocal ou um uso da linguagem sem me expor tanto, porque é o celular que está entregando o texto, não sou eu exatamente que estou entregando. Então, sim, o celular é um desses apoios. Poderia ser, se não tivesse celular hoje em dia, uma cadernetinha, né? Que você anda, anota e entrega o texto. Mas veja, de qualquer forma, é uma entrega que você tem uma menor possibilidade de erro, porque você pode revisar o texto, você pode desistir de entregar, você pode apagar depois que foi dito, percebe? Tem algum controle, tem alguma coisa ali que me permite manter-me mais tranquilizado. Mas, nesse caso, o mutismo seletivo pode ser visto como uma característica autística? Pode, assim como, mas não exclusivamente. Por exemplo, apraxia, mutismo seletivo. No caso, por exemplo, da apraxia,
que entra num campo razoavelmente próximo, você tem mais ou menos 70% das pessoas com apraxia estão dentro do TEA também, 30% não. Então, você tem ali 30%, a estatística atual é essa, se modificar, meu número vai estar desatualizado, que pode ser outros diagnósticos, por exemplo, a apraxia causada por trauma, né? Que é aquela criança que começa a falar e, de repente, para de falar, né? Ela estava indo desenvolvendo a linguagem e recuou, perdeu a linguagem. Que aí não é o mesmo que mutismo seletivo, embora em alguns pontos se assemelhem. Mutismo seletivo é a mesma coisa, pode ser por outros motivos, não exclusivamente ligado ao TEA. Mas pode. Então, o objeto autístico, que é o segundo elemento da borda. Os objetos autísticos, eles podem ser simples ou complexos, a gente falou sobre isso, e aí é importante lembrar, a ideia é que os objetos autísticos, eles ultrapassem o ponto do simples para o complexo, tudo bem? Deixa eu só brigar com meu cachorro aqui, só um segundo. Tem um gato se exibindo em cima do muro, tadinha, aí é muita sacanagem. Bom, voltando. Especificamente, o objeto autístico, então, o objeto autístico, ele pode ser simples ou complexo, mas a ideia é que ele se torne complexo. Então, a ideia não é proibir os objetos, está claro? Por que a gente não proíbe o objeto? Todos os elementos da borda são imprescindíveis ao sujeito autista e nenhum deles é para ser retirado. A questão é fazer uso dos elementos da borda ao longo do tratamento. A borda permanecerá lá. Assim como, por exemplo, no tratamento da neurose, o objetivo não é extirpar o sintoma, não é? É que o sujeito consiga ceder uma parte do sintoma e fazer uso daquilo que não é possível ceder. No tratamento das psicoses, o objetivo não é extirpar o delírio, mas fazer a possibilidade de construir uma metáfora delirante, ou seja, um texto a partir do delírio com o qual o sujeito consiga funcionar, fazer uma vida. Então, no caso do autismo, o objetivo não é extirpar a borda ou os elementos da borda. Então, o objeto autístico, ele não é nocivo, ele não é problemático. A questão é que o objeto autístico simples, ele tem uma tendência maior a se isolar. E o objeto autístico complexo, ele tem uma função mais de socializar. Então, fazendo do objeto simples um objeto complexo, eu tenho uma melhora nas possibilidades de crise de angústia. Lembrando, quanto mais a solidão avança, maior a possibilidade de irrupções de angústia, entende? Então, embora a vontade de imutabilidade e a solidão sejam uma das grandes características do autismo, afundar na imutabilidade e na solidão leva a uma piora no sentido do mal-estar e do sofrimento que advém dessa estrutura, tudo bem? Então, o tratamento passa por aí. Então, os objetos autísticos, o simples é esses que eu pego do jeitinho que estão, tá? Um lápis, um pedaço de pau, uma tira, uma caneta, é o que já está aí na natureza. Os objetos, e eles podem ser duros, podem ser maleáveis, pode ter movimento próprio, por exemplo, o ventilador tem um movimento próprio, pode não ter, por exemplo, uma fitinha que eu fico balançando e eu que dou dinâmica para ele, mas qual que é a característica fundamental desses objetos? Quem tiver perdido essa tabelinha, eu mandei ela lá no grupo agora há pouco, tá? Também, mandei lá no grupo. Então, quais que são as características fundamentais aí desse objeto? Capturam a atenção do sujeito. Então, como é que a gente sabe que um objeto autístico é um objeto autístico? Pela importância que o sujeito dá a ele, entende? Ele não consegue andar sem o objeto, ele come com a presença do objeto, ele vai pegar no corrimão para descer e o objeto na mão atrapalha até segurar no corrimão. Ou seja, eles capturam a atenção do sujeito e o sujeito integra esse objeto a si de tal modo que quando você tenta tirar, ele tem uma crise como se estivesse arrancando um pedaço do corpo. Então, a gente sabe sobre o objeto se o objeto autístico, ele é ou não é um objeto autístico pelos efeitos que ele tem no sujeito. E que efeitos são esses? Esse efeito de on-off, como um interruptor, entende? Ligar e desligar.
Ele está com o objeto, ele come, ele vai para a escola, ele toma banho. Você tira o objeto, ele não sabe como reagir, ele paralisa, como se ele esvaziasse, entende? Então, o objeto dá vida ao sujeito e a retirada do objeto o esvazia. O objeto autístico e o objeto transicional vocês conhecem, aquele do Winnicott, né? Do on-off, do for-da, lá do Freud. O objeto transicional, ele tem uma característica parecida com o objeto autístico e uma característica diferente. O que é de comum entre o objeto autístico e o objeto transicional? Os dois têm uma função sedativa, entende? Ou seja, os dois servem para se acalmar. Todo mundo lembra para que serve uma naninha, né? Ou seja, serve para sedar, serve para acalmar. Então, tanto o objeto autístico quanto o objeto transicional têm uma função sedativa. Mas eles também têm diferenças. Por exemplo, o objeto autístico, ele tem uma permanência tardia. Eu continuo tendo uma relação com ele mesmo depois da primeira infância, segunda infância, adolescência, deu para entender? Eu carrego ele longamente. O objeto transicional, não, ele desaparece. Normalmente, ele desaparece na latência, entende? A criança carrega ele até um certo ponto na latência e depois não precisa mais, ele desaparece. Então, a gente falou sobre o objeto ser on-off, diferente do transicional, que é for-da, falamos sobre a diferença e a semelhança. E para que serve o objeto autístico? Serve para regular o gozo. Então, lembrando, o gozo não é mediado pela linguagem, não tem a mediação simbólica, como é na neurose, para que eu possa lidar com ele. Então, eu preciso de recursos para lidar com esse gozo que parece vir desvairado, afinal, ele chega sem contorno de linguagem. O objeto autístico, ele permite regular esse gozo, tá? E ele permite regular dando para o sujeito autista uma energia vital. Então, significa que com o objeto, o sujeito, ele se anima, ele pode brincar, ele pode correr, ele pode ir para o parquinho, deu para entender? Então, quando você vai chamar uma criança para brincar, você vai chamar ela, o objeto, e você. O objeto vai estar junto, porque o objeto é o que vai dar essa energia, essa libido, essa ligação. Se eu tiro o objeto, ele desliga e fica sem vida. Por que eu estou fazendo tanta ênfase nisso? Porque eu tenho visto algumas escolas que pedem e com orientação de terapeuta ABA, e isso me deixa muito brava, que pedem para não levar o objeto autístico da criança para a escola. Entende? Que pedem para deixar em casa porque o objeto estaria atrapalhando a criança a segurar o lápis ou prestar atenção na aula, porque o objeto captura a atenção. Captura, gente, nenhuma dúvida aí, entende? Mas você não vai resolver isso deixando o objeto em casa. O que você vai conseguir com isso é uma relação de hostilidade tal com a escola que a criança não vai suportar aí. Consegue entender a lógica? Então, eu não vou retirar o objeto autístico da escola, eu vou tentar fazer o melhor uso possível dele lá dentro daquele contexto, tá? O exemplo de objeto autístico complexo que a gente falou na semana passada foi o Brecht, da Temple, que é a máquina do abraço, né? Então, o objeto autístico complexo, ele é construído, e se ele é construído, eu preciso ir ao mundo para buscar peças, né? Para buscar elementos para essa construção, o que significa que ele faz uma certa abertura ao campo do outro, percebe? Porque, vez por outra, eu vou precisar de ajuda para amarrar, porque eu não tenho coordenação motora para amarrar, eu vou precisar de uma peça para encaixar, de uma cola para juntar. Então, ele dá uma certa abertura para o outro, que o outro vai me ajudar a compor esse objeto autístico, tudo bem? Então, a invenção desse objeto autístico dá uma certa abertura, e isso é interessante e importante para a gente. Vou dar um exemplo de uma escola que eu achei muito legal esse. Eu fui fazer a capacitação de 35 unidades de CMEI, e uma delas, eu achei muito interessante, a professora CMEI, todo mundo sabe, né? Aquela creche do município, né? A professora fez uma coisa interessante, uma criança autista na sala, e ele tem muita coisa da textura, e ele não aceitava ficar na sala porque ele ficava procurando texturas no pátio, a textura grossa no cimento, a textura da grama, a textura, deu para entender? A textura na parede, e ela chegou em casa, comentou essa coisa da textura com o marido dela, que não trabalha em escola, tá? Foi uma conversa
fez para ele uma tábua de texturas, colocou lixa, pelúcia, sabe uma tábua de textura? Fez uma tábua de textura 0800, com o próprio dinheiro, diga de passagem, não é profissão dele, não é função dele, na conversa dos dois, mas ele gosta de inventar coisas, fez uma tábua de textura e levou. Aí ela colocou o menino próximo à parede, a tábua de textura fixada na parede, e ele fica lá na sala agora, com a sua tábua de textura, e assiste a aula. Olha que coisa interessante. Então, percebe essa coisa de você conseguir olhar para a criança e ter uma certa ideia do que fazer? Escola municipal, escola pública, 2 trabalhadores que não gastaram o próprio tempo, né? O que é extremamente valoroso. E esses pequenos objetos de fazer textura. Porque a criança não ia deixar de procurar as texturas, então era necessário trazer as texturas para dentro da sala. Deu para entender mais ou menos a lógica? Bom, então o objeto autístico, em vez de lutar contra ele, participa da construção, entende? E isso faz uma certa abertura ali, tá? Agora vamos para o... Não, já vamos direto para a ilha de competência, senão não dá tempo. Em relação às ilhas de competência, vou pegar as citações que estão aqui, depois eu fecho. As ilhas de competência são interesses específicos do sujeito, estão aqui na tabela, em temas capazes de capturar o gozo, captar o gozo. Vocês perceberam que captar o gozo é o lance de todos os elementos da borda? Ou seja, regular o gozo, captar o gozo, deu para entender? Tranquilizar diante do gozo, ou seja, aonde que o gozo retorna no autismo? Na borda. E os elementos da borda servem justamente para captar, capturar, tranquilizar, ordenar algo relativo ao gozo. Então, as ilhas de competência são interesses específicos do sujeito em temas capazes de captar o gozo. As ilhas de interesse ou as ilhas de competência são os componentes da borda mais aptos para abertura social. Por que eles são os mais aptos? Percebe que a gente consegue abertura social no duplo, nos objetos, mas nenhum é tão privilegiado quanto as ilhas de competência. Porque todos os elementos das ilhas de competência estão no mundo. Se uma criança gosta de números, números está no mundo. Se uma criança gosta de furacão, furacão está no mundo. Se uma criança gosta... Deu para entender a lógica? Tudo que a criança... Para a criança poder acessar o seu interesse, que sejam bandeiras, que sejam furacões, que sejam números, ela precisa ir ao mundo buscar esse interesse, porque esse interesse está lá no mundo. Aí, de novo, eu aponto para o perigo no celular. Se eu capturo todo o interesse dentro de uma tela, ela não precisa ir ao mundo. Deu para entender a lógica? É interessante que ela vá buscar esse interesse para além da tela. Não sei se vocês se lembram, quando... Hoje em dia ninguém mais faz esse tipo de tarefa, mas vocês lembram que tinha uma tarefa que a gente tinha na escola, quando a gente aprendia as letrinhas, que a gente tinha que pegar a revista e recortar as letras? Hoje a gente vai aprender a letra A. Aí você tinha que ficar folheando revista e recortar a letra A e pregar no papel as letras A de várias letras diferentes e levar para a escola. Vocês lembram disso? Hoje, se você mandar fazer um trabalho desse, é capaz que os pais digitam letra A na internet, colocam as várias fontes, imprime e entregam pronto. Essa coisa de procurar a letra C, não sei se vocês lembram, mas achar C cedilha era uma tragédia, era muito difícil achar C cedilha nas revistas, dava muito trabalho. Então, essa tarefa de não entregar pronto para que a criança tenha que ir ao mundo atrás do seu interesse. Deu para entender mais ou menos a lógica? Se todo o interesse pode ser entregue na tela, a função de abertura social fracassa. Entende? Então, por exemplo, se a criança gosta de letra, eu não vou entregar todas as letras na tela. A gente vai andar na rua e ver o F na farmácia, o S no supermercado. Deu para entender mais ou menos a lógica? Nas placas de carro. Ou seja, eu vou pegar aquele interesse e ir buscá-lo de um modo variado, investindo essa possibilidade no mundo. E não pegando o interesse, a criança gosta muito de letra. Eu vou colocar 1 milhão de aplicativos de letrinha no celular. Não vai fazer a função social. Eu preciso abrir para as outras direções. Já passo para você, Tânia. Então, veja, as ilhas de interesse as ilhas de competência são esses interesses específicos, captam o gozo e, fundamentalmente, podem ser uma abertura social. Podem ser, estão aptos. Mas estão aptos desde que eu não feche dentro de 4 paredes, numa tela dentro do quarto, tá? Características: não ter outras referências que não eles mesmos,
não guardar múltiplos sentidos. O que significa não guardar múltiplos sentidos? Por exemplo, a criança gosta de bandeiras de países. Ah, por que ela gosta de bandeiras de países? Não tem nenhum sentido por detrás. Entende? Por que ela gosta mais das bandeiras vermelhas do que das bandeiras verdes? Ah, porque ela é comunista. Não tem nenhum sentido por detrás. Não tem um sentido por detrás. Entende? A coisa em si mesma. É bandeira pela bandeira, número pelo número, não guardam múltiplos sentidos, não estão ali para serem interpretados, porque não é uma formação do inconsciente, entende? Não é, portanto, um enigma a ser decifrado. É a coisa em si mesma. Então, as ilhas de competência, terceiro, são fontes de satisfação, porque constituem referenciais tranquilizadores. Por que são referenciais tranquilizadores? Se a criança gosta, por exemplo, de furacão, que é a do meu livrinho, Furacão Sutil, ela vai procurar furacão em tudo quanto é lugar. Então, o liquidificador, quando bate, faz furacão. O vaso sanitário, quando dou descarga, faz furacão. Ou seja, ao invés de eu ter que lidar com múltiplos acontecimentos, liquidificador, vaso sanitário, sei lá mais o quê, eu vou procurar um único elemento que sintetize a minha experiência humana. Deu para entender mais ou menos a lógica? Então, eu não vou ter várias experiências, eu vou procurar uma nos vários acontecimentos, de tal modo que, como é um referencial tranquilizador, ele ordena, ele apazigua, com princípios absolutos. Então, não é a descarga, é o furacão que gira quando dá descarga, entende? Não é a máquina de lavar roupa, é o furacão na máquina de lavar roupa. Então, ele sintetiza a experiência em um referencial único. E isso organiza um pouco a experiência humana, porque quando ela é desordenada, eu não sei de onde vem, isso causa uma angústia maior. Os signos pré-ordenados são os mais tranquilizadores para os autistas. O que são os signos pré-ordenados? Números primos, nunca mudam, por exemplo. Letras, eles se interessam mais por letras do que por palavras, porque as letras também têm pouca variação, F, 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 R, 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 vai mudar no máximo se ela vai ser escrita grande, pequena, maiúscula, minúscula, vermelho ou amarela. Mas ela tem uma variação muito menor, deu para entender? Então, signos pré-ordenados são mais tranquilizadores, porque eles são mais restritos também, fazem com que a experiência pareça mais ordenada. Vou tirar aqui para a gente conversar e ampliar um pouquinho isso que a gente está falando. Diga, Tânia. Boa noite, gente. Boa noite. Acho que acabou que você me deu também um esclarecimento quanto ao que eu ia perguntar, mas aí eu vou colocar assim mesmo. Eu fico, às vezes, pensando se, no caso de a gente partindo para a questão do nível de autismo, conforme a rigidez do autista, ele tem uma certa preferência pelos seus objetos, como, por exemplo, o nível 3 de suporte, como é considerado pela psiquiatria. O sujeito ele tem uma tendência a gostar de alguma coisa mais rígida, mais pesada, que faça mais presença para ele. É mais ou menos isso que eu gostaria de perceber, de saber se poderia ter um viés desse. Pode, Tânia. Veja, quanto mais simples forem os objetos, mais potência de isolar ele tem. Por exemplo, um objeto, sabe, uma pecinha de Lego grande que eu carrego no bolso. Ele tem uma potência de isolar maior do que um objeto complexo, tipo a máquina do abraço da Temple, que ela não podia carregar para qualquer lugar, ela não podia levar para a escola, ela não podia, entende? Ela tinha que se haver com a falta daquele objeto em alguns momentos. A pecinha eu consigo carregar para tudo quanto é lugar. Então, você vai perceber objetos mais fáceis de carregar, mais fáceis de serem incorporados, e vez por outra são incorporados mesmo, tá? Enfiar no nariz, comer o objeto, tá? Enfiar dentro do ouvido, vez por outra, inclusive, enfiar nos seus próprios orifícios esses objetos. Esses objetos que permitem que você carregue mais são mais comuns nos graus de suporte maiores. O 3, por exemplo. O grau de suporte mais leve, esses objetos, eles começam a ficar um pouco mais complexos, mais dinâmicos, com algumas funções a mais, como, por exemplo, de movimento ou som. Entende, Tânia? Sim, entendi. Obrigadão. Nada. Ana? Ana, você tem que abrir o microfone.
Desculpa. Eu trabalho numa instituição de ensino superior, no Instituto Federal, né? E sou psicóloga dessa instituição. E tem uma estudante que eu acompanho dentro do espectro, e essa mesma adaptação que você relatou do CMEI, né? A gente colocou uma carteira maior para ela, para que ela possa dispor os objetos, né? Então, ela fica mais confortável ali, sentada, né? Então, tem o C3PO, que é o boneco dela, os fidget toys, e ela faz engenharia. Então, ali ela se senta, dispõe ele sobre a mesa, né? E fica ali, você vê que aquilo dá uma segurança para ela. Então, mas esse exemplo é maravilhoso. E veja, a necessidade de pensar na inclusão, não só na infância, pensar a inclusão até o mercado de trabalho também, tá? A gente tem que pensar na inclusão, inclusive, no mercado de trabalho. Lembre-se que uma criança autista será um adolescente, um adulto, um idoso autista. Então, a gente tem que pensar como é que vai funcionar esse mercado de trabalho também. Olha que coisa simples. O que custa para uma instituição uma mesa maior? Né? Se ela precisa desses objetos disponíveis para poder assistir a aula, por que não? Eu tenho vários alunos na graduação hoje, eu brinco que tem as tricoteiras, né? Tenho vários alunos na sala de aula que fazem crochê durante a aula. E se você perguntar, por que você está fazendo crochê durante a aula? É só assim que eu consigo prestar atenção. Então, faça seu crochê, segue aí, tricotando. Curso superior, curso de psicologia. Tudo bem, não tem problema. A questão quais os recursos que você precisa, que cada um precisa, para poder inventar uma possibilidade de estar naquele lugar. Ah, eu preciso de um abafador de som? Ok, abafador de som. Eu preciso de uma mesa maior? Ok, uma mesa maior. Percebe? A ideia é oferecer recursos que normalmente são simples. Entende? Isso que vocês fizeram é maravilhoso para que ela possa cumprir aquela etapa da vida, que seja um curso de engenharia, que seja uma creche. Entende? Ela tem que ter esses recursos, né? E às vezes são coisas, na creche, por exemplo, às vezes os professores perguntam coisas, todas as crianças querem sentar no colo da professora na hora da contação de história, óbvio, né? Então a creche normalmente tem um momento que elas vão lá na biblioteca, cada criança pega um livro, a professora sorteia qual vai ser o livro que vai ser lido primeiro, toda criança quer que o seu livro seja lido primeiro, e toda criança quer sentar no colo da professora na hora de ler o livro, óbvio, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que regularmente acontece quando você tem uma criança TEA na sala é que ela faz uso cativo do colo da professora, e as outras crianças começam a ficar ressentidas por isso. Isso, por exemplo, é algo para se manejar. O que a gente propôs, por exemplo, nesses casos que a criança se apropria do colo da professora, que não tenha colo para ninguém. Então, a professora vai contar a história fazendo movimentos, contando, ou seja, ela vai usar o corpo para a história. Então, meu corpo não vai poder estar dando colo, porque este corpo está ocupado contando a história. Deu para entender mais ou menos a lógica? Né? Esse corpo vai estar agachado, levantado, se mexendo para contar a história. De tal modo que ela vai se integrar às outras crianças ao invés de se isolar no colo da professora. São detalhes. E é interessante porque os detalhezinhos têm a ver com observar o objeto, o duplo, o interesse, basicamente isso. Exemplo lindo esse que você trouxe. Então, veja, para a gente poder fechar essa questão das ilhas de interesse. Os interesses possuem, os interesses específicos, essas ilhas de competência, elas possuem algumas características específicas, tudo bem? Essas características específicas têm a ver com não terem múltiplas referências, igual a gente tinha falado, e nem guardar múltiplos sentidos. Por isso, então, os exemplos mais comuns são mapas, bandeiras, eventos naturais, tipo furacão e chuva, números. Lembrando, não significa que a criança morre de amores. O interesse específico pode ser a chuva e ela tem medo de chuva, tá? Entende? Desprende uma quantidade de afeto, de libido para aquele interesse, mas às vezes o interesse não é necessariamente de sair correndo para a chuva, às vezes pode ser se esconder da chuva, mas se interessar enormemente pela chuva, por exemplo, tá? As ilhas de competência, então, elas são fontes de satisfação, porque eu já sei o que esperar delas, eu sei onde elas vão aparecer, eu sei de que modo elas vão aparecer, eu posso, inclusive, criar
de algum modo, as condições para elas estarem ali para mim, tá? O ideal de um código para o sujeito autista seria a possibilidade de conectar, né, as palavras de uma maneira constante e rígida, sem que elas tivessem múltiplos sentidos. A gente já brincou sobre isso com a manga de comer e a manga de camisa. Por isso também o uso de ironias e sarcasmos não são bem-vindos, porque o sarcasmo significa dizer uma coisa para querer dizer outra. Isso é gozoso para o neurótico, não é gozoso para o autista, entende? Então, é um modo de comunicação que satisfaz o neurótico. A gente se satisfaz dizendo isso, mas não satisfaz dizendo a alguém que prefere que a coisa seja dita explicitamente como ela é. Sobre a aprendizagem, por causa dos interesses específicos, é mais fácil a aprendizagem ligada a objetos. Então, uma aprendizagem ligada a cores, números, bandeiras, conhecimentos concretos, facilitam o processo de aprendizagem. Tem mais dificuldade em conhecimentos abstratos e relativos, por exemplo, grande, maior, menor, deu para entender? Então, porque maior, menor, seria mais ou menos assim, esse lápis, ele é menor do que esse copo, mas ele é maior do que essa pontinha do fone. Ou seja, ele não é maior em si mesmo, ou menor em si mesmo, ele é sempre relativo a alguma outra coisa, ou seja, ele muda. Ele vai ser maior em relação ao objeto, menor em relação a outro. Já viu que confusão é isso? Ou seja, referências relativas ou abstratas vão ter maior dificuldade de aprender. Não à toa, vez por outra, você vê maior número de sujeitos autistas caminharem para ciências mais duras, né? Ou seja, caminharem para tecnologias, engenharias e assim por diante. Significa que não podem caminhar para ciências humanas ou sociais? De modo algum, claro que podem. Mas, vez por outra, vocês vão perceber que na escola e nas escolhas profissionais, às vezes os conhecimentos mais concretos e técnicos são mais acessíveis do que os conhecimentos abstratos e relativos, ok? Mas nada é impossível. O autista, então, ele prefere se apoiar em imagens mentais para pensar. Quem nos alerta isso é a Temple, que ela faz imagens mentais, ela fala que os pensamentos dela são compostos por imagens, que quando ela pensa, o pensamento ele já vem colado ali numa certa imagem para organizar esse pensamento. Um outro ponto também, os signos pré-ordenados, e isso faz parte dessas ilhas de competência. Os signos pré-ordenados são especialmente tranquilizadores e, portanto, então, tem menos resistência para aprendizado. Então, por exemplo, o que é um signo pré-ordenado? Cantigas e declamações. E ensinar língua portuguesa por poesia é melhor do que prosa para autista. Porque a poesia tem uma sonoridade interessante. Consegue entender a lógica? A poesia, ela enfatiza mais o som das palavras do que necessariamente o sentido guardado das palavras. Então, para diminuir a resistência no processo de aprendizagem, oferecer cantigas, porque elas se repetem. Sabe as cantigas de roda, o gato, não sei quem, as cantigas. Ou o show da Xuxa, né? Cabeça, braço, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé. Ou seja, para diminuir a resistência, oferecer signos pré-ordenados, ou seja, aquilo que se repete muito. Declamações, rimas, cantigas e assim por diante. Gosta também de ordenações antecipadas. Então, o que você também diminui a resistência? Antecipações, calendários, sequências, instruções. O que causa uma desordenação maior? Quando, por exemplo, você não sabe, você fala assim, hoje a gente vai ter uma prova surpresa. Péssima ideia. Essa coisa de uma surpresa, agora, se você dá um calendário antecipado, um certo cronograma, ou seja, organização mesmo, e aí é uma coisa importante para as escolas. Seria interessante que as escolas voltassem, lembra a agenda de papel? Voltassem para a boa e velha agenda de papel, que quando foi para aquele sistema online ficou uma merda. Quem tem filho em escola, hoje, sabe a falta que faz uma agenda. Porque eles mandam tarefa pelo WhatsApp, aí manda tarefa
pelo aplicativo, aí você não sabe se aquela tarefa está no aplicativo, ou se está no WhatsApp, ou se está no não sei o quê, aí o menino perde a senha do WhatsApp, do aplicativo, você mesmo não sabe usar o aplicativo, é um inferno. A tal da agenda de papel, sério, quem tem filho adolescente sabe disso. A tal da agenda de papel, ela é uma coisa muito bem ordenada. Então, planilhas, agendas, calendários, que sejam extremamente visuais e acessíveis, entende? Porque, por exemplo, uma agenda no celular, eu preciso procurar a informação. Um planner na parede, eu bato o olho e está toda lá a semana, está todo lá o dia. Vocês entendem a diferença? Então, se é um pensamento por imagem, qual vai funcionar melhor? Aplicativos que eu tenho que procurar informação ou uma coisa fixa que já tem a informação pré-ordenada? Deu para entender mais ou menos a lógica? Então, não é tão difícil esse trabalho, e aí a psicanálise tem muito a oferecer para a educação e etc. O Diego fez uma pergunta sobre usar essas ilhas para integrar o sujeito no ensino regular. Sim, os objetos, os duplos e a ilha. No ensino regular, por exemplo, Diego, uma coisa muito perdida que tinha que voltar, vocês lembram as tais feiras de ciência? Feira do conhecimento, feira de ciência? Quer ver uma coisa que ajuda demais a inclusão? Temáticas. Tem algumas escolas que trabalham assim, esse bimestre a gente vai trabalhar com o Egito. Aí matemática, português, geografia, história, tudo vai relacionar com o Egito. Vocês já viram as escolas que trabalham por temáticas? Esse semestre a gente vai trabalhar com a outra temática, meio ambiente. Aí todos os matemática, português, história, todos vão relacionar com meio ambiente. Isso ajuda bastante, porque você nunca vai acertar naquele bimestre a temática de todos os sujeitos. Mas a temática regular e manter durante semanas e semanas, o bimestre inteiro, entende? Vão ser aí 8 semanas, uma mesma temática, dá um ponto de articulação constante, tranquilizador e pré-ordenado, que ajuda a compreensão daquilo que é novo das várias matérias. Deu para entender mais ou menos a lógica? Então, não é tão complicado, precisa ser repensado em algum ponto. Bernadette, antes de você, alguém tinha levantado a mão e eu deixei passar. Quem que era? Acho que era a Maísa, mas não tenho certeza. Então, vamos para a Bernadette, se lembrar quem que tinha levantado a mão, porque eu deixei passar aqui. Bernadette. Renata, o chaveirinho entra nesse signo pré-ordenado? Qual chaveirinho? O chaveiro, aquele... Com as instruções? Isso, entra. Aquilo lá é ótimo. Todo mundo sabe que chaveirinho é esse, né? A gente coloca umas fichinhas, lembra, pensar por imagem. A gente coloca umas fichinhas, Fabiola, tipo assim, escovar o dente, ir no banheiro, fichinhas com desenhos. E eles têm uma certa sequência. Então, por exemplo, acordou de manhã, aí você pega a ficha número 1. O que é a ficha número 1? Escovar o dente. Aí você passa, é tipo um chaveirinho, sabe? E vai passando. E aí você vai passando para a 1. Depois de escovar o dente, o que você faz? Fazer xixi. Depois de fazer xixi, o que você faz? Vestir roupa. Para a criança ter uma autonomia, porque, veja, não precisa mais de alguém falar, escova o dente, faz xixi, né? Para que ela própria possa governar o dia dela naquilo que é rotineiro. O chaveirinho entra aí, Bernadette, ótima lembrança. O chaveirinho tem uma função interessante, porque ele passa pelos 3 elementos da borda, tá? Ele permite a gente utilizá-lo nos 3 elementos. Alguma dúvida? Agora deu tempo de terminar a borda. Faltou só o outro de síntese que a gente vai falar na próxima linha. Deixa eu só pegar, então, o que vem depois. Deixa eu pegar aqui, porque eu não deixei aberta a tabela. Opa. Todo mundo achou lá, né? No grupo. Ó, na tabela, próximo que a gente vai... Cadê? Aqui. Se vocês olharem lá na tabela, depois que a gente terminou a elisão, a gente vai agora para castração, quais os conjuntos de estratégias para castração. Deixa eu projetar aqui só para a gente ver para onde que a gente vai na quarta-feira que vem. Então, para a gente fechar, veja, nós estudamos, então, recalque, fora-oclusão, desmentido e elisão. Estudamos retorno do recalcado, delírio, fetiche e borda. Agora a gente vem para as estratégias diante da castração. Ou seja, na quarta-feira que vem, a gente estuda sobre castração e as 4 estratégias diante da castração. Tudo bem?
Então, na quarta que vem, é essa linha 3 inteira. Tá certo? Tranquilo? Então, beijo para todo mundo, bom descanso. Que diga, Thiago. Thiago, você levantou a mão? Não. Então, beijo para todo mundo, bom descanso. Obrigada. Obrigada. Bom demais. Sempre muito bom. Amanhã tem Psicanálise e Cultura. Beijo para todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.